Vamos dar continuidade ao estudo de Ezequiel, mas antes de nós irmos para Ezequiel 13, nós vamos retomar o que nós estávamos vendo em Deuteronômio 13. O livro de Ezequiel 12, no capítulo 12, ele vai trazer os motivos pelo qual o Senhor traria o juízo dele sobre falsos profetas e falsas profetisas que tinham surgido do meio do povo de Israel. E ali estão os motivos pelos quais o Senhor ia trazer juízo sobre eles. Eles estavam pregando, falando sobre o seu coração, aquilo que era desejo deles, que era que Israel tivesse paz no momento em que Israel não ia ter paz. E estavam enganando o povo e até cobrando do povo com adivinhações, cobrando para receber cevada, para receber trigo, mercadorias, no lugar das suas profecias que eram falsa esperança para o povo. E nós vimos que o Senhor, Ele nos ensina, no capítulo 13 de Deuteronômio, a identificar os falsos profetas. E o falso profeta, ele nunca vem de fora e entra no meio do povo. Ele sempre vem de dentro do povo, trazendo um ensino enganoso, um ensino para desviar. E até os apóstolos, quando ensinavam a igreja, lá nas cartas dos apóstolos, eles ensinavam, olha, toma cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres que vão vir do meio de vocês. Nós vamos ver um princípio que tem dentro do capítulo 13, em 3 versículos curtinhos, que são o número 12, 13 e 14. Deuteronômio 13, no versículo 12. Deuteronômio, capítulo 13, no versículo 12. Amém? Diz assim: quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-as. Vamos parar aqui. Então aqui o Senhor alerta, olha, estou dando para vocês cidades lá na terra de Canaã. Essas cidades, elas são consagradas a mim. Então a lei que deve estar ali vigorando é a lei da minha palavra, é o que eu fiz como um contrato com vocês. E o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor, você não vai praticar idolatria com outros deuses. Você deve ter somente eu como Deus da sua vida, porque é comigo que você tem uma aliança, um pacto. Mas se uma cidade inteira está ali sendo influenciada por pessoas do meio da tribo de Israel, incitando vocês ao engano, ao ensino errado e levando vocês à idolatria, então vocês devem, não já porque vocês ouviram rumores ou alguma notícia a respeito, ir lá e já trazer juízo, mas vocês devem inquirir. O que é inquirir? É investigar minuciosamente, averiguar se realmente aquilo está acontecendo. Investigar, deve ir lá analisar de fato, ouvir testemunhas, sondar e com diligência perguntar, ou seja, perguntar bem cuidadosamente, fazer as perguntas certas. E se na hora da investigação descobrir que isso aconteceu de verdade, aí o juízo deve vir. A palavra verdade no hebraico ela é bem interessante, porque ela mesma, a escrita dela, ela nos dá o princípio do que é uma verdade, como a gente analisa uma verdade. Ela é escrita com somente 3 letras, e as letras elas são a primeira letra do alfabeto, uma letra que está no meio do alfabeto, e a última letra é Emet.
E essa palavra ela nos ensina uma coisa: você deve averiguar o princípio, o meio e o fim de tudo que você ouve. Não somente o que você ouve de notícia, né? Mas o que você aprende. Você deve, como os bereanos, ir lá na Escritura. A Escritura é a Bíblia Sagrada e você deve ler. Está escrito isso? O que estão me ensinando está mesmo? Foi Deus que deixou por escrito para os homens? Ou isso é um ensinamento que está vindo do coração dessa pessoa? Então, a verdade, ela deve ser analisada. A gente deve averiguar se a verdade, ela está ali naquilo que nós estamos ouvindo. E o Senhor, Ele é um Deus que não pune sem antes Ele mesmo investigar e sondar o coração. Lá no Salmo 33, você não precisa abrir, eu vou ler rapidinho, porque é só um versículo. No Salmo 33, o versículo 15 diz o seguinte: aqui se refere ao Senhor. No versículo 13 diz que o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. No 15 diz que Ele que forma o coração de todos eles e contempla todas as suas obras. Então o Senhor formou o coração do homem, conhece o coração do homem e contempla, ou seja, Ele vê, analisa tudo o que estamos fazendo aqui. O que estamos fazendo que é de acordo com os ensinamentos dele, então ser obediente à palavra dele, obedecer e honrar o pai e a mãe, não praticar idolatria, não ouvir ensino mentiroso e se agradar dele, ouvir o que a palavra ensina, o que nós estamos fazendo com o que a gente aprende, se nós estamos amando ao próximo, tudo isso o Senhor ele fica analisando se nós estamos fazendo. E quando tiver o dia do juízo, que está um pouquinho longe, nós seremos perdoados pelos nossos pecados, porque fomos salvos pela nossa fé em Jesus. Mas as nossas obras vão receber recompensa ou não. Tudo que a gente faz aqui está produzindo alguma coisa para a gente lá no céu, lá junto com o Pai. Ele está guardando galardão. O que é galardão? Um presente para a gente que obedece a Ele. E Ele vai dar essa recompensa pela nossa obediência, o nosso esforço aqui de querer acertar. Agora, essa questão da verdade, ela não é somente quando a gente ouve algo a respeito da palavra. Nós vamos ver um exemplo de Jacó, que ouviu uma notícia, mas ele não averigou e ele sofreu por causa de uma notícia falsa. Lá em Gênesis 37... vai contar a história de quando José foi vendido pelos irmãos. E antes de José ser vendido, o pai dele, no versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis, diz assim: Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros, eles odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E aí tem uma história que José tem um sonho, e nesse sonho ele só relata e os irmãos já interpretam que José queria se destacar diante deles. Eles já estavam sentindo ciúme. Ciúme não é um sentimento bom para a gente sentir dos nossos irmãos, porque os nossos pais nos amam da mesmo modo, só que Jacó tinha um carinho mais especial por José, porque ele era filho da Raquel, que ele amava muito. Então, ele cuidava, porque ele era mais novinho do que os outros irmãos que já estavam velhos, já tinham família. E aí esses irmãos tramam uma emboscada para o José. O José é vendido como escravo. E aí eles pegam a túnica que ele tinha ganhado de Jacó e dão para Jacó. Jacó e Israel é a mesma pessoa. Lembra que Deus deu o nome de Israel para Jacó. E aí, quando Jacó viu aquela túnica ensanguentada, porque eles pegaram o sangue de um animalzinho e mancharam a túnica para fingir que José tinha morrido. E aí Jacó, quando toca na túnica, ele vê a túnica e fala: é a túnica do meu filho. Com certeza animais ferozes encontraram com ele na floresta, mataram ele e eu perdi meu filho. E ele começa então a entrar em luto. E aí lá no versículo 34 de Gênesis 37 está escrito:
Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Eles vestiam pano de saco quando eles estavam de luto, quando tinha algum parente que morria, eles tiravam uma roupa bonita e colocavam essa roupa para mostrar que eles estavam muito tristes. E ali então, no versículo 35 diz que levantaram-se todos os seus filhos, todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei o meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Só que José não tinha morrido e Jacó nem foi investigar. Ele não fez pergunta nenhuma para os filhos dele que trouxeram a túnica, porque os filhos seriam uma testemunha. E ele não perguntou: mas o que aconteceu? Como José morreu? Me relatem o que aconteceu. Porque quando a gente faz uma falsa testemunha relatar, o Senhor nos revela que aquilo tem alguma coisa errada naquele relato da pessoa. Porque Deus não deixa, se a gente quer a verdade, Deus não deixa a gente ser enganado. Se a gente ora para aquele que conhece o coração do homem e contempla todas as suas obras, Ele vai nos revelar: essa pessoa está falando a verdade, essa pessoa está te enganando, essa está dissimulando, essa está manipulando, o que ela está falando está vindo do coração, presta atenção. E a gente dá um passo para trás antes de tomar uma decisão em cima da informação que nós estamos tendo. Só que Jacó viu a túnica e já tomou a decisão: meu filho morreu, sem fazer nenhuma pergunta. E passou 30 anos, a gente vai pular alguns capítulos da história de José, e vamos ver que no capítulo 42, os irmãos de José descem do Egito num período de fome. Aí José faz lá uma estratégia com os irmãos dele, finge que porque ele estava todo descaracterizado, né, de hebreu, porque ele morava no Egito há 30 anos, então ele tinha mais roupa e cara de egípcio do que da família do Jacó. Então os irmãos não reconheceram, e José, ele ficou falando na linguagem do Egito, no idioma do Egito. E aí ele colocou um objeto nos cestos que estavam cheios de cereais para eles voltarem e descobrirem que tinham levado uma peça do Egito e ter que voltar. E aí quando eles voltam, o José questiona eles e aí pedem para deixar o irmão mais novo. Só que o irmão mais novo era o irmão dele, que era também filho de Raquel. E Jacó reluta de todas as formas, porque como ele era irmão de José, ele falou: não, se esse mais novo ficar junto e morrer lá no Egito, eu perco os meus 2 filhos da minha velhice e eu vou morrer mais triste do que eu já estou. Só que aí eles voltam, tem toda uma história que a gente vai pular porque não é o foco hoje, mas José, ele se revela para os irmãos e os irmãos voltam com carruagens, com um monte de presentes para Jacó, convidando Jacó para ir se refugiar no Egito, porque José era governador e ele ia dar um lugar lá para eles ficarem enquanto a terra estava com fome. Só que Jacó, no primeiro momento, ele não consegue acreditar naquela notícia. Então, lá no versículo 26 do capítulo 45, a gente vai ver que os irmãos de José sobem do Egito, vão para a terra de Canaã, onde Jacó estava com as suas famílias, suas tendas, os seus animais. E aí no 26 fala que os irmãos lhe disseram: José ainda vive e é o governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Então, ele ouviu aquela notícia que poderia ser uma boa notícia, era uma notícia verdadeira, mas com base numa mentira que ele aceitou, porque ele não investigou 30 anos atrás. Ele carregou aquela mentira, aquela dor, aquela tristeza de achar que o filho estava morto e aquele pesar todo, e ele não conseguiu ouvir os filhos dizendo uma verdade. José reinava e governava, e aquilo era uma revelação do Senhor para ele: o seu filho está protegido, eu guardei a vida do seu filho, fiz ele ali ser uma autoridade para proteger todos vocês dessa fome.
E aí no versículo 27, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito, ou seja, quando ele viu a verdade ali, ele averiguou os cavalos do Egito, as carruagens, ele falou, não, isso não pode ser uma mentira, porque eu estou vendo algo que somente um governador poderia fazer. E ele então creu e o espírito dele tomou vida de novo, porque a esperança voltou, a alegria de saber que o filho estava vivo voltou, e ele disse, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Ele poderia ter se poupado dessa tristeza toda se ele não tivesse acreditado numa mentira, se ele tivesse investigado. Então, o princípio desse estudo é que nós devemos cuidar e sempre zelar pela verdade. A verdade, ela sempre deve ser investigada, porque ela tem princípio, meio e fim. Como a palavra no hebraico, emet, significa. Então, sempre quando nós investigamos, perguntamos, a gente faz lá com diligência as perguntas certas diante do Senhor, diante das pessoas, a gente vai ter a revelação da verdade. A gente não deve acreditar em tudo que a gente ouve, nem em tudo que ensinam, mas a gente deve confrontar com a palavra, pedir para o Senhor que sonda os corações, nos revelar a verdade e sempre estar pautado na verdade e, acima de tudo, da nossa boca só pode sair verdade. Porque quando nós falamos a verdade, a gente está dando testemunho de que Jesus é vivo, de que o Senhor transforma a nossa vida. Porque antes, quando a gente estava morto no pecado, nós também mentíamos, nós também enganávamos, nós também manipulávamos. Não porque isso era comum para a gente não sabia que isso era errado. Mas agora que nós temos um coração novo que Jesus nos deu, nós temos vida nova, e nós conhecemos a verdade que é Jesus Cristo, nós temos que apresentá-lo com a nossa vida, com a nossa boca, sempre falando a verdade. Nunca enganando, nunca mentindo, nunca dissimulando, mas sempre com zelo, porque aquele que sonda o coração do homem está observando o que a gente está falando por aí, né? E principalmente o que a gente fala a respeito da palavra dele. Então, que o Senhor te abençoe para que você sempre caminhe buscando a verdade, porque aquele que busca a verdade a encontra. Amém? Que o Senhor te abençoe muito.